Opa, opa! Chegando aqui para a live, mais uma live da minha série Artistas na Pandemia. E hoje a gente vai receber o Daniel Braga, que é um super amigo, artista, super querido. O Dani eu conheci porque ele foi, há muitos anos atrás, instrutor do The Rose Method. Depois ele voltou, acho que a morar no Rio, não sei se ele chegou a morar em São Paulo um tempo. Ele foi casado com uma amiga minha, a Parvati Lobato, faz bastante tempo isso que eu conheço ele. E a gente se encontrou depois de novo quando eu fui morar no Rio. E aí a gente fez uma reunião que eu falei pra ele, Dani, eu quero fazer teatro no Rio, como é que eu faço? Aí ele me deu umas dicas, foi super bacana comigo, me ajudou a me entrosar um pouco mais com o universo do Rio de Janeiro, que é um pouco diferente. E agora teria o prazer de recebê-lo. Então com vocês, senhoras e senhores, meu povo e minha pova, a todos e todas e todos, Daniel Braga. E aí, Thaís, tudo bem? Tudo bom, querido? Tudo Muito bom, e obrigada você? pela presença. Como está? Imagina, O André Luiz Maia falou lindo brinco. Ah, muito obrigada, eu também gosto. É valeu. Swarovski. Ganhei da minha cunhada, foi presente, tá, gente? Não sou rica, não. A gente usa pra live, né? Porque veja bem, não tá dando pra sair, não tá dando pra fazer nada. A gente coloca a roupa bonita pra fazer live, né, É minha verdade. gente? Porque a gente não sai de casa, não faz nada, a gente faz live. Daí se arruma, passa maquiagem pra fazer live. Tem que gastar a maquiagem, as roupas com alguma coisa, né? Porque já tá lá um ano e meio no armário, já vai daqui a pouco jogar fora, fica tudo puído, que a gente não usa pra mais nada. Verdade. Essa camisa aqui eu ganhei da minha mãe tem umas 3 semanas, não tinha usado até agora. Aí eu tô assim, cara, Caramba. vou usar para um lugar, assim, uma coisa que seja bacana. E você tá em casa direto, eu fico, pô. Aí falei, vou estrear na live, pô. Na live com essa Pois daí. é. Tô cheia de roupa no armário que eu nem usei, gente. Daí tá fazendo aniversário de um ano e pouco e tudo mais. Paciência, né? Fazer o quê? É isso, né? Pelo menos roupa a gente não gasta mais com isso, né? Não precisa mais É, comprar roupa, sapato, é o que tem, né? Tá lá, vai puindo, vai se detonando. É isso, a vida se tornou mais minimalista dentro de casa, a gente, né? Troca o pijama, praticamente. tá certo. Seguinte, galera, tenho o prazer de receber hoje meu querido Daniel Braga. Então, se você acha que vai ser legal essa live, quer saber um pouquinho sobre carreira artística, a gente vai conversar bastante aqui com o Dani. Já pega esse aviãozinho, arrasta para os seus amigos, convida uma galera para entrar na live loucamente. Clica nos corações quando você gostar de alguma coisa que a gente falar, porque isso dá uma engajada na nossa live e vai ser bem divertido esse papo. Dani, quero que você se apresente para quem não te conhece, enquanto o povo vai entrando aí, já vai falando quem é Daniel Braga, onde ele vive, onde ele mora, o que ele come, o que ele faz. Nesse momento ele fica dentro de casa, preso também, junto com todo mundo, faz teatro online, então se apresenta, fala aí sobre você para quem não te conhece. Bom, eu sou... Bom, desculpa. Eu sou Daniel Braga. Eu sou artista, né? Eu comecei minha carreira de artista como ator. Depois eu fui desenvolvendo outras especificidades. Fui brincando um pouco de produzir, né? Que nem você, né, Thaís? A Sim, gente sim. acaba sendo produtor da gente mesmo também, mas eu também trabalhei com produção de outros espetáculos. E comecei a dirigir muito devagar, assim, dirigindo principalmente atores, preparando atores e dirigindo leituras dramatizadas. E aí, de repente, eu comecei a dirigir programas, trabalhei como jornalista também, comecei a dirigir programas de TV e estava um pouco parado assim da direção. Na verdade, eu tinha dirigi um curta há uns 2 anos atrás, né, no final do ano retrasado, mas que demorou muito para sair a edição. Na verdade, ele ainda nem tá finalizado. E comecei a voltar a trabalhar como diretor na pandemia, né? Que comecei a preparar algumas pessoas. Algumas pessoas estavam muito tímidas de fazer live, e esse era um momento importante para muita gente se expressar. Comecei a dirigir a minha amiga Sara Souza, do Fazer e Acontecer, outras pessoas assim que pediram ajuda com isso, né? E continuo trabalhando e agora dirigi um espetáculo online, né? Que você nem assistiu, né, Thaís? Que foi o Madame N,
que foi protagonizado pela Isabel Pacheco, que é minha companheira. Por onde anda a Madame Natasha? Eu não sei onde ela está. Quem assistiu descobriu, né? E é isso. A Madame Natasha. Muito legal, gente. É divertido. Agora já acabou a temporada. A gente ganhou o edital da retomada cultural, né? Da Lei Aldir Blanc, né? Aliás, muito legal essa lei ter sido, as pessoas terem botado ela para frente. E a gente conseguiu fazer com esse edital o espetáculo, né? Chamar muitas pessoas muito bacanas, muitos artistas para participarem, cada um em suas casas, de uma parte do processo. E a gente conseguia fazer o espetáculo aqui em casa, né? A gente botou um chroma key aqui atrás no escritório e a gente conseguia projetar o cenário que a gente encomendou para o Ricardo Martins, que é outro artista incrível, né? Que foi uma maquete e que a gente conseguia projetar esse cenário aqui atrás, né? E dar essa sensação de teatro, né? De não ser um cenário realista, mas também não ser uma coisa que fosse uma coisa chapadona, né? Desses fundos já prontos e tal. Achei bem interessante o projeto. Dani, conta para quem não sabe o que foi essa Lei Aldir Blanc, porque às vezes a pessoa está assistindo e não faz a menor ideia. Então, como era participar do edital? Era difícil? É uma coisa que era uma grana grande, pequena? Para quem não faz a menor ideia, tipo, até para entender como que o artista teve que se virar na pandemia e assim, isso veio para uma coisa benéfica, ajudou muita gente. Mas muita gente não faz nem ideia como é que funcionou isso, não está ligada nessas leis, nesses editais. E quando aparece, a pessoa tem que ficar esperta, porque às vezes pode ser uma oportunidade da pessoa se remunerar e botar para frente um projeto que está parado aí, engavetado. Então, explica para eles, assim, para eles ficarem ligados como é que funciona isso. A lei em si é uma ajuda, né, nesse momento, né, uma forma de você patrocinar através do governo, né? Você patrocinar artistas, né? E aí tiveram vários editais dentro dessa lei, né? A gente participou, a Isabel Pacheco, né, botou o projeto no Retomada Cultural, mas tiveram, por exemplo, editais, tiveram para técnicos, né? Muitas pessoas não sabem, mas a cultura, né, ela embarca toda uma gama de trabalhadores, né? Então a gente vê, por exemplo, a Thaís em cena, mas a gente não sabe que tem um iluminador, um cenógrafo, uma pessoa que cuida do figurino, né? Tanto no teatro quanto no audiovisual. E essas pessoas quando a pandemia chegou, elas ficaram sem trabalho nenhum. Eu e a Thaís, a gente conseguiu fazer aqui, né? Se virar, fazer uma live. A gente se vira. Se manter um exercício que é importante para a profissão, né? Mesmo que a gente não tivesse, né, exatamente ganhando nada assim e tal, mas a gente conseguiu se virar pelo menos na forma de se expressar, né? Essas pessoas não tinham visibilidade, então a lei ela ajudou essas pessoas, né? Imagina assim uma camareira de teatro que trabalha há 40 anos, né, lá cuidando do figurino, sabe, de grandes produções, que de repente se viu sem trabalho, né? E essas pessoas são invisíveis mesmo, né? Então essa lei ela beneficiou vários tipos de agentes culturais, né? No caso, a gente teve esse edital que foi o Retomada Cultural. Ele foi dividido em duas partes. Uma parte com um dinheiro menor e outra um pouquinho maior, né? Também não era alguma coisa muito grande. E ela teve uma característica de que você tinha que, a partir do momento que você recebia o capital, você tinha que produzir o projeto em 90 dias. Então foi uma correria danada, todo mundo estreou junto ao mesmo tempo, né? Agora, na quinta-feira passada, por causa do avanço da pandemia, né, que ainda não acabou e está pior, né? Eles estenderam esse prazo, mas para pessoas que já correram com o projeto, isso já não vale nada, porque a gente já terminou o espetáculo, terminou quarta-feira a nossa apresentação, né? Mas enfim, foi o que deu também,
foi o possível. Ainda bem que essa lei existiu, que essa lei passou e que, né, apesar de tudo, o governo federal conseguiu fazer com que ela fosse para frente. Legal, Dani. Obrigada pelas suas explicações. Porque muita gente realmente não faz muita ideia, né? E tem sempre aquela coisa de falar, ator é tudo vagabundo, artista é vagabundo, essas leis que ficam mamando nas tetas do governo e coisas assim. E aí é importante falar que, cara, a gente precisa sobreviver, né? Então, as leis existem para auxiliar, para que a arte continue chegando na sua casa, para você continuar consumindo arte, como você está fazendo na pandemia, que é ler um livro, ver um filme, ver uma série, ver um teatro online. Claro. Então, é importante valorizar a arte e os artistas. E é muito importante a gente ter uma noção histórica de que hoje, né, grandes centros culturais, né, os teatros em Nova York, as indústrias de cinema em Los Angeles, em outros países, elas tiveram apoio do governo no seu crescimento, né? Tiveram incentivo no seu crescimento. E passaram a ser plataformas completamente privadas, mas ainda com incentivos fiscais, né? Então, assim, é uma visão muito... Eu vou dizer burra por falta de distorcida. De uma visão distorcida. Distorcida. Tá aí. Muito obrigado, Thaís. É uma visão distorcida você achar que produzir cultura é perda de dinheiro. Pelo contrário, quando você atrai, né, turismo para ver os espetáculos que estão em cartaz na cidade em que o turista vem, ou quando você divulga de uma certa maneira como é o país, né, como é a cidade em que as pessoas, né, transitam e se relacionam através daquela obra, né? Você sabe disso muito bem, né, Thaís? Você fez agora uma série que é muito legal, todo mundo tem que ver, né? Oba, assim... você assistiu, que bom! Que traz personagens da literatura brasileira, que traz, né, enfim, deslocados por algum motivo, né, pelo steampunk, mas que você pode viajar com aquilo, né? Mas como é que é a Capitu? Da onde que ela vem? Né? E tal. Aí você vai ler, comprar um livro. Mas ele tem uma linguagem mais rebuscada. Mas tem pessoas que fazem estudos e conseguem traduzir para o nosso linguajar, para a nossa língua, o que o autor queria dizer. E você vai encontrar e descobrir um autor que as pessoas lá fora do Brasil são loucas, né? Imagina. Não, é muito legal, porque assim que acontece, adolescente hoje em dia não tem tanta paciência para ler os livros que são pedidos para vestibular, para colégio, né? A literatura hoje, a galera olha aquilo e fala, não sei se eu tenho paciência para isso. E os livros, eles são ouro, são riquíssimos. A literatura nacional tem coisas incríveis. E aí, quando você transpõe esses personagens da literatura brasileira para heróis, para vilões, e cria um ambiente meio quadrinho, mas feito live, né? Tipo, A Todo Vapor é um live action de personagens da literatura que você coloca meio num cenário meio quadrinhesco, uma coisa de o steampunk, que é uma estética literária que tem aqueles óculos, aquelas coisas do vapor, aqueles figurinos diferentes, aquele cenário que tem bem específico do steampunk com as engenhocas da época do vapor, porém, é retrô, porém futurista ao mesmo tempo, né? Então tá lá, a série na Amazon Prime, estreou em setembro do ano passado. Eu sou produtora executiva, sou atriz protagonista, faço a Capitu. A série é do Felipe Reis e do Enéas Tavares. Eu entrei como convidada para fazer a produção executiva. E, cara, a gente fez sem R$1. O que é ser produtora executiva dessa série? Basicamente, eu fui a pessoa que fiquei ligando, conseguindo gente de graça para trabalhar, que não foi de graça porque a pessoa investiu seu tempo, né? Então, claro, se você contar isso em grana, foi um bom valor de tempo investido dessas pessoas no projeto. Mais de 150 profissionais entre figuração, tudo. Ajudei a conseguir locações, hotel para o pessoal de graça. Tudo que faltava no set de filmagem, a gente dava um jeito. Então, acabou a luz, eu conseguia gerador, e tudo a gente conseguia de graça, emprestado ou por permuta de divulgação. Então, tem alguns atores que tinham redes sociais um pouquinho mais bombadas. Eu divulgava nas minhas redes também, que não são aquela coisa absurda, mas
ajuda também, e aí é tudo por troca, por parceria, aquela coisa, cinema de guerrilha que a gente chama, né? Cinema E de aí guerrilha. depois a gente conseguiu apresentar em alguns festivais, ganhar alguns prêmios, que foi muito legal. A gente ganhou a melhor série de drama em Los Angeles. Drama, tipo, nem acho que a série é drama, mas enfim. Olha, Ganhou no Global Film Awards de 2019, ou 2018, 2018. Porque a gente rodou festivais aí um tempão, com a série com 3 episódios prontos só. E aí depois é que a gente foi finalizando tudo, e quando finalizou tudo, que acho que foi ano passado, a gente conseguiu colocar na Amazon em setembro. Foi bem rápido depois que estava finalizado. O problema era a grana para finalizar, né? Porque a finalização é bem complexa e cara, né? Não sim. tem jeito. Foi uma insanidade fazer isso. E aí distribuir é mais fácil, né? A gente conseguiu o contato com a O2 Play, que colocou na Amazon. Basicamente é isso. Quando você está com um projeto bom pronto, você leva numa distribuidora. Se for bom, eles distribuem. E aí também não entrou grana, só para vocês saberem, né? Ninguém ficou rico com a série em setembro. Mas, assim, é uma coisa que tá lá divulgando a nossa cara para o mundo inteiro. Então, tipo, Olha, tá, acho que em 91 países, 98 países, tá um monte de lugar aí no mundo com legendas em espanhol, em inglês. Então, é uma vitória você conseguir isso como portfólio, né? Acho que isso que é o mais eu importante. agora tenho esse curta que eu fiz, né? O Mirante, que eu dirigi, e a gente ainda está na finalização, né? Já tem. É muito louco Bicho, isso, demora, é né? muito louco isso, né? Porque a gente já fez 2 vaquinhas, né? Fez a vaquinha para gravar e agora para finalizar, né? Ele ainda está na finalização. A gente vai esse final de semana passar para produção, para todo mundo, para ver, gente, tá ok? A gente já pode botar nos festivais, porque é isso, né? Cinema de guerrilha que você falou, né? É isso aí. Eu pensei muito agora no que você falou, né, Thaís? Essa coisa primeiro que você falou, o artista, né, e tal, a pessoa tem aquela visão vagabundo, né, É o daquela fábula estereótipo, né? da fábula da formiga e da cigarra, né? Como se a cigarra não fizesse uma produção de trabalho, né? Que Sim. encantasse a produção da formiga, e como se a cigarra não pudesse e não fizesse uma produção manufaturada, né? Enfim. Mas eu estava pensando muito nisso porque uma vez eu estava trabalhando na Bienal do Livro, eu estava do lado do Ziraldo, ele estava dando, enfim, estava assinando livros e tal. Aí uma hora que deu uma baixa, assim, chegou uma amiga dele, né, na verdade a filha de uma amiga dele, e falou: Ziraldo, eu queria muito uma logomarca para minha empresa não tem dinheiro e tal, o que eu posso fazer e tal, papapá, mas eu estou disposto a ter uma logomarca sua. O que você pode fazer para mim? Aí ele perguntou: como é que é a sua empresa? Aí ela foi falando, ele pegou um pedaço de papel, ele começou a rabiscar, ele pegou um outro pedaço de papel e fez a logomarca. Assim, na hora. Aí ela: nossa, obrigado e tal. Ele falou: não, obrigado não, é tanto. Eu lembro que na época nem era um dinheiro muito alto, mas ele falou um valor, sei lá. Aí ela levou um susto: mas espera aí, Ziraldo, você fez essa logomarca agora em 5 minutos. Ele falou: não. Eu fiz essa logomarca com tudo que eu já estudei, tudo que eu já trabalhei, tudo que eu já virei à noite fazendo, tudo que eu já passei, né? E você pensar que o Ziraldo é um artista que trabalhou aí no Pasquim durante a ditadura, né? Tudo que já Sim. aconteceu comigo, mais 5 minutos. Aí você... Isso que se presentificou na frente dele, né? É claro que se ele fosse fazer para uma grande empresa, ele ia demorar mais tempo, pensando e tal, mas aquilo ali foi o que ele fez para ela, de tudo que ele teve, mais 5 minutos. Então, eu acho que essa coisa da guerrilha, né? A gente sabe que você arrasou nisso, né? Porque você conseguiu produzir com pessoas que estavam concluindo seus trabalhos naquele momento, enquanto elas não tinham outras coisas para fazer que dessem dinheiro para elas, mas elas estavam completamente presentes naquele momento. Sim. Né? E o resultado está aí. Não é isso? Não, foi muito legal porque para todo mundo foi uma vitória ter ido para Amazon Prime, porque para todo mundo é um baita portfólio. A gente está sendo visto em vários países e muito visto. Isso é muito legal. Uma série infanto-juvenil que a gente botou lá, tipo,
vamos lá, vamos fazer, vamos mostrar a cara a tapa. Tipo, eu fiquei pensando na minha vida, eu não vou ficar esperando, sei lá, a Globo, a Record me chamar pra ser protagonista pra alguma novela. Querem me chamar? Me chamem, mas eu vou lá e vou fazer uma série na Amazon Prime e eu que vou ser protagonista dessa série. É simples assim. Vou produzir e vou fazer. Pelo menos é uma forma de mostrar o meu trabalho. A gente pensa dessa forma, né? Fiz uma outra série que estreou em setembro também no YouTube, que chama Mother Box. E essa série foi muito legal. É 3 episódios só. E agora viraram curtas, não vai ser mais série, porque a gente também tem um outro processo de edital e vai sair uma série nova que vai pro streaming. E eu também vou fazer a personagem assim passar esse caos todo, eu vou começar as filmagens. Então já tenho isso engatilhado, um próximo projeto que já tá aí no caminho. E a Todo Vapor também vai render frutos, tá? Provavelmente vai virar um podcast, a gente já tá com umas coisas engatilhadas também. Talvez até uma segunda temporada, mas aí remunerada para todo mundo. Estamos esperando as coisas caminharem, porque agora é pandemia, né? Agora é aquele momento que você fala, não tem o que fazer, mas colher frutos é algo que a gente tem quando você vai lá, batalha, mostra a cara a tapa, não fica sentado esperando as coisas acontecerem. Para muita gente não se tem opção, mas para muita gente você tem opção de falar, vou lá, vou fazer alguma coisa, vou aprender, vou botar a cara a tapa, vou fazer sozinho. Então, se coloca essa força de vontade e faça. O Dani faz isso também com as coisas dele, achei muito legal. Com certeza. E a gente também tem que ter um pouquinho de cara de pau, né, Thaís? Por exemplo, se você vai fazer uma segunda temporada do A Todo Vapor, você pode contar comigo como ator ou preparador. Mas aí agora, se rolar a segunda temporada, eu não vou ser produtora executiva mais. Porque agora a gente deixa na mão de gente grande, né? Se tudo der certo. Eu quero continuar como atriz, você só captua. Então deixa o resto das pessoas agora, os donos da bola, Felipe Reis e Ernesto Tavares. Pede pra eles te colocarem. Combinado. Já dei a letra. Porque, na verdade, eu só produzi porque eu queria atuar e queria que o negócio vingasse, queria que o negócio acontecesse. Agora o negócio anda sozinho, não precisa mais de mim para ser produtora. A gente só produz para atuar, a paixão é atuar. Aqui é isso. Chega, agora vira um monte de gente para mim e fala, Thaís, você não quer produzir meu projeto? Claro, você é protagonista. Eu tô negociando nesse nível, mas entendeu? Você é bem inteligente nesse sentido. Aí eu demorei muito para dar esse pulo do gato. Eu produzi muita coisa durante um tempo que eu ficava assim, pô, mas e tal. Aí, assim, pessoas que me conheciam como ator falavam, Dani, você agora é só produtor? Aí eu falava, não. Me chama para trabalhar. Aí a pessoa, tá, não, porque você tá produzindo e tal. Enfim. E agora é isso, né? Eu deixo isso sempre bem claro, porque senão a pessoa entende justamente isso, que você só está produzindo e que você não quer atuar. E, na verdade, o meu primeiro foco na profissão sempre foi ser atriz. E todas as outras coisas que eu faço são para viabilizar que eu tenho uma carreira de atriz boa. Então, é isso. Mas muita gente que já tem um certo renome, que é célebre, né? Que é celebridade, é produtor executivo das suas obras, né? A gente acabou de ver um seriado, a Miss América, né? A protagonista, ela é a produtora executiva da série, né? Sim. Então, assim, a Blanche, como é que é o nome dela? Esqueci agora o nome da protagonista. Kate Blanchett? Não sei, eu não assisti essa série que você está falando. Cara, mas assim, é muito comum, né? Os atores agora também serem protagonistas. De repente, alguém... E produtores. Enfim, porque é uma forma de você também ter um cuidado e você saber o que você quer trabalhar, né? E você, enfim... curtir aquilo que você está fazendo, né? Super bom. Porque eu acho que a carreira do ator, do artista... Kate Blanchett. Kate Blanchett, isso. A carreira do artista, para mim, se define nas suas escolhas. Quando você sabe dizer sim para algum projeto, quando você sabe dizer não. E é isso, basicamente. Quando você vê, tipo, um Selton Mello, um Rodrigo Santoro, eles souberam escolher os projetos que eles aceitaram fazer e que eles passaram a produzir, dirigir, coisas assim. Verdade. Então, Matheus Nachergali, é uma galera que escolhe muitos projetos, então você só vê coisas legais daquela pessoa. Então, quando você consegue chegar nesse patamar de escolher os seus projetos, é muito legal. E você não, no começo, você tem que aceitar o que te oferecem, porque senão você vira estrelinha e tudo mais, não é uma coisa simples você chegar nesse ponto.
Mas quando você se autoproduz, você passa a ter esse poder da escolha e mostrar qual que é o caminho que você quer. E aí sim, os convites começam a aparecer de acordo com aquele caminho que você plantou, não que você Sim, deixou a vida te levar, sabe? é. Então eu acho que é um pouco o pensamento vai por aí, né? Enfim, tô começando com essa onda agora de produzir minhas próprias coisas. E veio pandemia Que no é meio, ótimo. mas eu acho que é um caminho bem bom, assim, para todo É, mundo. e eu acho que está sendo muito importante fazer isso, né? Mesmo que sejam coisas, né, voltadas para redes sociais e tal, você se produzir dentro do que a gente está podendo fazer, que é nesse momento confinado, né? Então você acaba fazendo isso, né? Não é o ideal, ninguém queria estar nesse momento assim, mas a arte também surge da necessidade, né? Sim. Eu, por exemplo, estou adorando ter essa simbiose com a Isabel, né? Com a minha companheira, de poder ver ela trabalhando com a câmera, que é uma coisa que ela estava sempre mais acostumada. Ela já tinha feito curta e tal, mas ela estava mais acostumada a estar nos palcos, né? E aí ela precisou se reinventar e eu fui dar uma força para ela. Eu comecei a pandemia muito preocupado com o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e as pessoas todas, Dani, você adora essa coisa de rede social, você vai se dar bem. E eu ficava muito desfocado. Eu podia fazer uma live sobre mitologia, eu podia falar sobre literatura brasileira, eu podia fazer não sei o quê, fazer uma leitura. E todo mundo estava muito tentando entender esse momento e tal. E aí foi muito bonito, porque a Isabel ela começou a sentir a necessidade que ela tinha de estar todo dia na companhia dela, trabalhando todo dia, e ela tinha que ficar aqui, né? Eu sempre fui mais me virar e tal, e ela é uma pessoa de companhia, e ela começou a ficar aqui em casa com necessidade de fazer coisas. E eu comecei a ajudar ela e tal, não sei o quê, e quando vi, a gente estava nesse momento, né? Então foi muito legal descobrir isso através É dessa isso. necessidade. Incrível. E você veio de uma família de artistas, né? Mas acho que da área de literatura. Conta um É. pouco dessa tua história, de como que você se descobriu artista também, desse Isso é processo. muito Veio desde legal. criança. Como que é essa tua história? Conta pra gente. Então, na verdade, assim, as pessoas da minha família que lidam com arte, na verdade, elas sempre foram mais jornalistas, né? Mas elas acabaram se tornando autores de livros, porque, enfim, essa coisa de escrever tomou a vida delas, né? Todos eles começaram mais... O Rubem Braga, né? Começou mais... Claro, né? A escrita é um processo artístico, mas ele começou a trabalhar mais como jornalista, a minha avó Zora também. E já o Antônio, ele começou mais, o Antônio Olinto, que é o meu vodrasto, né, como eu chamo, o meu avô do segundo casamento com a minha avó Zora, era mais escritor, mas também começou a trabalhar como jornalista muito. Mas todos eles sempre tiveram um processo artístico para escrever, né? E sempre gostaram muito da escrita, né? A minha avó, ela começou por uma necessidade de ver representações de minorias no teatro. Ela foi a primeira a autora, dramaturga de peças sobre motivos negros no Que Brasil, legal. histórica, né? Claro que eu não posso falar isso hoje em dia, né? Porque, enfim, na época provavelmente tinha outras pessoas, principalmente ela não era negra, né? Mas pessoas que estavam escrevendo junto com ela, mas ela foi a primeira a lançar, né, peças de teatro, uma companhia dela, ela tinha a companhia de dança Oxumaré, que ela escreveu peças e tal. O Antônio Olinto é romancista, né? Tem uma trilogia muito famosa, que é a trilogia africana, que começa com A Casa da Água. E o Rubem, enfim, o Rubem é um cronista que, enfim, quem não conhece no Brasil deveria conhecer, né? Eu comecei, na verdade, eu sempre fui muito de ler, sempre adorei ler e eu recebia muito incentivo dos meus pais para ler, da minha mãe muito para ler romance, né, romances históricos, e do meu pai, o que chegasse com um livro, ele trabalhava muito também com tradução e ele chegava com muitas coisas, assim, eu comecei a ler ficção científica,
e comecei a ler quadrinhos meio estimulado por eles, né? Principalmente pelo meu pai. Os quadrinhos que chegavam na casa do meu pai, que eram muitos, e a minha mãe me dava Asterix, enfim. E aí, no convívio com meus amiguinhos, eu comecei a ler essas coisas que são mais populares, né? Marvel, DC. E eu sempre fui muito de desenhar, enfim. Mas quando eu era muito pequena, minha mãe fez um aniversário, isso tinha muito, no tablado, que você chamava todos os amiguinhos, um colégio, para ver uma peça de teatro e no final tinha um bolinho, né? Que legal. Eu fui ver uma montagem do Cavalinho Azul. Essa peça me tomou e eu falei, cara, eu queria fazer uma parada dessa, entendeu? E eu fui no aniversário de uma atriz chamada Carol Machado e ela, no final do aniversáriozinho dela, ela apresentou o resultado de um curso que ela estava fazendo de teatro com um diretor que era amigo do meu pai. E eu vi aquela menina fazendo teatro, ela mais nova que eu, né? Fazendo teatro. Eu falei, pô, eu posso fazer isso também, né? Aí virei pro meu pai, você pode me falar com o diretor e tal? Ele vai até dar aula de teatro no seu colégio, no espaço de teatro do seu colégio. Aí foi uma coisa assim maravilhosa, né? Eu terminava a aula e ia direto fazer teatro com ele. Um ano depois ele foi fazer uma peça profissional, que foi o Menino Maluquinho, que várias pessoas que trabalham hoje ainda com arte começaram seu trabalho artístico profissional de alguma forma por ali, né? 2 diretores, que é o Pedro Vasconcelos e a Tandê Bressani, essa menina que é essa atriz que é a Carol Machado, enfim, várias pessoas começaram esse trabalho por lá. O Paulo Hamilton, que é um ator do Atores de Companhia de Laura, enfim. E aí, desde então, eu comecei a trabalhar com teatro, fiz uma outra peça, depois com o Demétrio, aí dei uma parada, fui tentar fazer outras coisas, mas aí acabei voltando para o teatro. E em 2010, acho que um pouquinho antes, eu comecei a trabalhar mais com audiovisual também. E já tinha feito muitos comerciais, né? Porque eu morei em São Paulo, que a gente se conheceu. É isso que eu ia te perguntar. Quando eu te conheci, você morava em São Paulo, certo? Isso Eu fiquei fui para na São dúvida. Paulo. E daí depois eu lembro de ter reencontrado você para tomar um café no Rio. Logo quando eu cheguei no Rio, que eu comecei a contactar todos os meus amigos lá. Oi, tô no Rio. Como é que eu faço para entrar nesse métier do teatro daqui, palco, né, Thaís? Eu tinha te Pois visto antes, né, lá com o pessoal do método, mas assim, tá, vamos ver a peça, tá, Thaís e tal, não sei o quê. A gente foi. Eu estava em cartaz com o Cordão Umbilical, foi em Isso. 2006, do Mário Prata. Isso. Verdade. Muito legal. Muito bacana, legal. né? A gente simpatiza, né, com as pessoas que a gente tem essa ligação com a arte, né? Que legal. A Bárbara te falava muito de você, tal, não sei o quê. Vamos lá ver e tal. E o circuito cultural no São Paulo é muito rico, né? Então, assim, eu via muita coisa. Como eu sinto falta disso, cara, porque hoje eu moro aqui, a gente tá com tudo fechado e é uma loucura, porque eu vivia indo ao teatro, indo ao cinema, indo pra essa vida do circuito cultural, encontrando as pessoas e... Ai, que saudades disso tudo. Eu sei que você me entende, porque o Rio também tem um pouco disso, assim, principalmente quem mora na Zona Sul, assim, cara, que saudades disso tudo. Eu fui para São Paulo, foi muito louco, né? Eu comecei a namorar a Parvati, a gente ficava nessa, aí um ia para São Paulo, um vinha para o Rio, né? Aí eu fui numa sexta-feira para São Paulo e ela ia trabalhar no sábado, de manhã e de tarde. Aí ela falou, pô, vai fazer alguma coisa e tal. Aí eu entrei em contato com uma amiga minha, que é a Priscila, na época ela era Priscila Luz, hoje em dia ela é Priscila Gontijo, que ela é atriz, mas principalmente a autora de teatro. E ela estava fazendo muito comercial em São Paulo. Ela, Dani, você vai se dar super bem, que você tal, não sei o quê, papapá. Me deu vários contatos. Eu saí batendo perna no sábado. Fui em 4 produtoras de atores, né? E uma das que eu mais gostei, que eu amo até hoje, é a Nossa Senhora do Casting, lá de São Paulo, que é maravilhosa. Conheci a Robertinha. Sim.
fiquei encantado com ela. E aí foi muito louco, porque eu voltei para o Rio, fiquei assim, aí numa quinta-feira eu resolvi, vou para São Paulo de novo, tal, não sei o quê, tinha uma peça que eu queria ver, vou lá namorar. Quando eu cheguei em São Paulo, eu me lembro que eu saí do ônibus, aí tocou o celular. Aí eu, ué, que número é esse? Aí eu abri. Oi, Dani, é a Robertinha, tudo bem? Tudo. Olha, amanhã tem um teste para um comercial. Você tá de barba, né? Tô de barba. Então, amanhã tem um teste para um comercial. Você pode vir para São Paulo? Você falou que ia estar. Eu falei, eu tô chegando em São Paulo. Então, você pode fazer o teste? Aí eu fiz o teste e fiz a propaganda. Aí eu falei, cara, eu vou ficar pra aqui ser, em né? São Paulo. E aí fiquei 3 anos. E os cachês de publicidade sempre foram melhores aqui do que no Rio, isso é fato. Agora tá tudo muito ruim, né, gente? Tá nem rolando as coisas mais direito. Mas é o momento que estamos vivendo agora, em tempos normais, que talvez a gente não tenha mais normal do jeito que era antes, era sempre melhor aqui em São Paulo do que no Rio. É isso. Mas assim, eu acho, Thaís, que você falou uma coisa assim, a gente realmente no começo, a gente meio que tem que aceitar tudo, tal. A Fernanda Montenegro fala que até hoje ela nunca disse não para nada. Eu acho meio lendário para ela, mas também acho que ninguém se aproxima da Fernanda Montenegro para fazer uma coisa muito, enfim. Sim, tosca. Não vou oferecer nada tosco para Fernanda Montenegro. Acho que até assim, podem oferecer, mas acho que ela diria não. Com certeza. Enfim, mas eu acho assim, por que eu estou falando isso? Durante a pandemia, eu recebi um convite para fazer uma propaganda para um produto, né? Não vou falar qual é, que eu já tinha feito em 2013, o mesmo produto, e eles me ofereceram um cachê hoje, né? Assim, que era hoje, não seria nem 5% do que me pagaram em 2013. Tudo bem, tem, não sei o quê, papá, a propaganda foi mundial, essa seria brasileira, mas era uma coisa tão bizarra que eu falei não para eles. Eu falei, cara, eu tô fechando uma porta para abrir outra. No dia seguinte, o diretor, foi diretor de uma série que eu fiz, me chamou para fazer uma série, uma websérie, que a gente gravou no final do ano, chamado Ameaça de Natal, que está num canal bombadíssimo de YouTube da Rafa e Luiz, que é uma galera que se autoproduz em casa, eles têm milhões de seguidores no YouTube. E eu fui lá fazer, e assim, a gente foi naquele sistema, né, de todo mundo distanciado, e a gente fez teste de todo dia, né? E, enfim, não era o melhor, né, para se fazer, mas eu também, né, eu fechei uma porta para abrir outra. Então, eu vou entrar nessa porta que eu falei que ia entrar, né? E foi maravilhoso, assim, foi ótimo. Fazer um produto que está no YouTube de graça para todo mundo assistir e que hoje, sabe, eu tenho pessoas que nunca tinham visto meu trabalho, que são crianças, que não têm a possibilidade de ir num teatro, né? Do interior do Brasil, mandando mensagem para mim, tio, eu adoro você. E eu respondo, nossa, você me respondeu, sabe? Aí que legal. A criança, ai meu Deus, você realizou meu sonho. E eu fico assim, nossa, né, cara? Eu fico, nossa. Né? É emocionante, assim. Eu falei, cara, tô fechando essa porta para abrir outra, e eu abri uma porta linda, sabe? E eu acho que tem a ver isso também. A gente tem que apostar nas nossas escolhas, sabe, Thaís? E às vezes não é a grana, não é se vender para fazer uma coisa. A grana, ela faz parte, porque a gente precisa viver. Então eu sempre falo para quem está começando na carreira artística, cara, escolhe uma outra coisa que você possa fazer junto com a carreira artística. Porque algo que vai te dar uma grana, que vai te dar alguma certa estabilidade, mas que você consiga manter a carreira artística. Porque sim, a carreira artística ela é instável financeiramente. Vai ter picos de grana, vai ter fases que você vai ficar sem trabalho, vai ter fase que você vai pegar um monte de job na sequência, vai ter fase que vai ficar um tempão sem fazer nada. E aí,
Quando você tem alguma outra coisa, um universo paralelo ali no teu financeiro, você consegue dizer não para algumas coisas. Você É consegue, claro. porque você não vai se coçar para aceitar qualquer coisa quando aparecer para você. E aí você consegue escolher melhor a tua trajetória como artista e até falar, putz, espera aí, isso aí não é para mim, isso aí vai me queimar, isso aí não é legal para minha imagem. Porque a brincadeira da carreira artística é um jogo de imagem, na verdade, né? Você constrói a sua imagem. E aquela coisa, às vezes você demora anos para construir a tua imagem e segundos para destruir com um personagem muito ruim, sabe? Com um papel muito ruim, com um projeto muito ruim, que não tem a ver com o teu propósito. Então é aquela coisa, quando você quer, eu quero ser artista. Por que você quer ser artista? Começa se perguntando isso, tipo, porque eu quero ser famoso. Para ser famoso você não precisa ser artista, vai ser influencer, Claro. vai fazer qualquer outra coisa. Por que você quer ser influencer, né? Também tem essa. Aí a gente tem que entender esses processos. Então, se a pessoa entende o porquê dela querer ser artista, ela entende o propósito do porquê que ela quer fazer determinado trabalho ou negar outros. Claro, Porque não vai fazer sentido para a pessoa, sabe, como artista. claro. Mas isso Mas é isso também, né, normalmente aprende Thaís? com o tempo, né, de vida, né? Isso Claro. é Mas olha maturidade. só, no meu caso foi o seguinte, é um produto que hoje continua vendendo tanto quanto vendia antes, né? Que estava me chamando para fazer uma coisa com um cachê risível, né? E que todo mundo do meio artístico estava sendo chamado ia saber que eu fiz isso, né? Então, mesmo que eu tivesse, sabe, trancado em casa, precisando fazer alguma coisa, sem dinheiro, entendeu? Porque depois que começou, né? Aquela frase que todo mundo fala, né? Eu estava para fazer não sei o que de trabalho, eu ia fazer não sei quantas sessões de teatro no SESC, não sei o quê. Aí veio a pandemia. Todo mundo tem essa frase no meio artístico. Então, assim, eu estava muito desesperado mesmo para fazer alguma coisa legal, né? Seria um produto que poderia aparecer meu rosto, não sei aonde, aquelas histórias, né? Mas, assim, quando eu falei que eu ia fechar essa porta, é porque aquilo não era nem digno, entendeu, Thaís? De fazer. Porque todo mundo ia saber que eu fiz, eu topei fazer aquilo ali por causa de um desespero. E eu achei, cara, eu acho que a gente tem que ter um nível, sabe, qualquer. Se fosse um diretor que me ligasse, falasse, Dani, vai ser muito legal a propaganda, eu vou te dirigir e tal, não sei o que, papá. Claro, aí nem seria questão do cachê, como você falou. Mas era um produto comercial, né, que estava assediando atores que estão desesperados por uma quantia que, assim, é Isso é muito bizarro. complicado, porque a galera se aproveitou de atores desesperados porque estavam sem trabalhar na pandemia para pagar qualquer coisa. Então aí é complexo, porque é muita sacanagem, né? Muita. Mas é E isso, né, também. no geral, como está sendo o momento de pandemia para você? Porque, né, esse é o tema da live, artistas na pandemia. Acho que a gente falou muita coisa, você falou da sua peça, você falou da sua experiência agora nesse sentido. Mas essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo. Como é que você se virou nessa pandemia? Porque às vezes alguma ideia que você teve aí é alguma coisa que pode ajudar algum artista que está em casa pensando o que vai fazer, né? Então... Olha, eu posso falar muito, assim, de propriedade mesmo, né? Foi muito complicado no começo pelo que eu falei para você, né? Assim, eu tinha muita expectativa eu mesmo em cima de mim, do que eu ia produzir, né, nesse conteúdo, nessa janelinha que a gente está aqui, né? Porque foi a primeira solução que todo mundo teve. Vamos para o virtual, né? Todo mundo estava assistindo a live da Tereza Cristina, né? Todo mundo estava produzindo lives e tal. Como é que a gente podia se expressar nesse lugar aqui, né? E eu fiquei completamente sem o norte, porque eu tinha um mundo de possibilidades que eu poderia, sabe? Agora as pessoas vão me ver nesse lugar. O que eu posso produzir? Eu acho que o artista ele tem que buscar alguma coisa que seja verdadeiro e sincero e do que ele tem a necessidade de se expressar nesse momento. Já que ele está, como você falou, no momento em casa, né, sem um pagamento para fazer isso, que não você continuar se expressando e continuar sendo visto,
que é muito importante também para o nosso meio. E eu fiquei muito perdido no começo, sabe, Thaís? Eu realmente... Só que eu comecei a enxergar, e eu acho que isso é uma dica bacana, né? Você enxergar no que você tem dentro e no que você quer fazer. Né? Não se obrigar a fazer alguma coisa só porque tem que fazer alguma coisa. Né? Então, eu tentei muito, as pessoas me davam muito incentivo, eu fiz algumas coisas minhas, né? E eu acho que você já está aqui dentro, né, cara? Você tem que se divertir, você tem que gostar de fazer alguma coisa porque tá muito difícil, né? E a gente passou por momentos aí nessa pandemia muito difíceis e ela tá, assim... eu tive há 4 meses atrás, o pai de um grande amigo meu faleceu e eu fiquei muito alterado com isso. Tive momentos de depressão muito forte e recebi propostas, porque eu faço outras coisas também, recebi propostas de fazer tradução, então eu ficava muito na frente do computador, tentando sentar aqui, né? E falava, o que eu posso fazer para estar aqui? E aí eu acho que o mais importante é se divertir, né? A Isabel falou aqui. E acho que nessa hora você tem que fazer uma lista na sua cabeça ou no papel de quem são seus aliados nesse momento. Porque você está aqui dentro dessa janelinha, confinado aqui em casa, na sua casa. Você não poder contar com as pessoas que estão do outro lado, sabe? Para fazer alguma coisa, buscar seus aliados. Quem são as pessoas que você vê, as pessoas que você admira, né? Assistir as pessoas que você admira, né? Eu assistia muito o Teatro de Guerra, né? O Theater of War, né? Que é um grupo de Nova York que estavam fazendo peças clássicas e eu estava adorando assistir. Isso estava me fazendo bem. Mas procurar os seus aliados. Quem são as pessoas que vão trocar uma bola com você? Aí você faz um vídeo, antes de você sair na louca, saindo fazendo qualquer coisa para botar na rede social, mostra para essas pessoas. O que você acha? A Madame Natasha, que eu dirijo, e a Bel criou muita coisa para poder... Ela que teve a necessidade de fazer a Madame Natasha, né? E ela que veio com a ideia, eu só liguei uma câmera e fui falando, faz assim, faz assado. O primeiro corte que a gente fez do vídeo dela, a gente mostrou para 2 pessoas só, e elas falaram, melhora isso, melhora aquilo, isso aqui. Tá? E aí a gente fez um segundo corte, e a Madame Natasha só nasceu porque ela passou pelo olhar de pessoas que a gente, sabe, respeita, admira e gosta de trocar. Então, eu acho que nesse momento o artista tem que se divertir com o que ele quer fazer para cá e tem que fazer isso, sabe? Se aliar a pessoas, né? Ter pessoas legais, incríveis e que produzem para tocar uma bola, né? Como a gente já conversou também, né, Thaís? Antes, sim, né, com certeza. Porque não é vergonha pedir ajuda para os seus amigos, principalmente, né? Um pouco da minha ideia de fazer essa série de lives, Artistas na Pandemia, é justamente criar essa rede de networking. Querendo ou não, eu estou ativando contatos de amigos que eu não vejo há muito tempo. Dani, eu acompanhava ele, a gente se fala no Facebook, Instagram, desde que eu voltei do Rio, nunca mais te vi pessoalmente. A gente no Rio, a gente se encontrou por acaso na rua umas 3 vezes, né? Acho que foi, e a gente marcou um café para conversar uma vez, que foi, vamos marcar um café para conversar. A gente só se via na rua em Ipanema. Eu me lembro que eu passava assim, os 2 correndo um pro lado, eu tô indo pra lá, eu tô indo pra aula, não sei o quê. A gente, tchau, vamos conversar de novo. Aí a gente Verdade, que eu dava aula pro Igor Cotrim em Ipanema, eu tava toda semana lá, 2 vezes por semana para dar aula pro Igor. Enfim. E, cara, muito louco isso, né? Você precisa da ajuda do amigo? Pergunta. O que eu posso fazer, de repente, que você acha do meu trabalho? De onde você vê que você possa me encaixar? Conversa com as pessoas. Cria essa rede de networking, que eu acho que isso é essencial. E esses bate-papos, essas lives, querendo ou não, são boas pra mim, porque eu tô revendo um monte de amigos. É como se você... tomando um café, estamos almoçando juntos, vocês entram um pouquinho na minha casa, eu entro na casa de vocês. É um pouco essa troca, né?
E, de repente, relembrar as pessoas para projetos futuros. É tipo, o Dani, acho que pode servir para alguma coisa quando eu for produzir uma série, vou chamar ele para trabalhar comigo. E ele vai lembrar, Thaís, pode ser legal mesmo para algum projeto, eu vou chamar ela para me ajudar. Então, há coisas assim, a gente vai se alimentando, né? E acho que isso faz essa união da classe artística, que falta um pouco essa união para que as coisas aconteçam pra gente. E é isso. E fica a minha dica, que ao longo da pandemia eu também tive que me virar, né? Eu estive em cartaz presencial aqui em São Paulo, com máscaras, numa peça que também ia estrear em março de 2020, foi cancelada. E aí em novembro a gente teve que retomar os ensaios, porque tinha contrato com teatro, contrato com produção. E resolvemos fazer de máscara, uma máscara especial, que projetava a voz no teatro. Então a gente tinha 6 metros de distância do público e um teatro de 600 lugares. A gente fazia o espetáculo para 30, bem espalhadinho no teatro, com o pé direito alto, para ter esse respiro, né? E os atores de máscara em cena, e a gente não se tocava. Cada ator ficava a 2 metros de distância um do outro. A gente adaptou a peça inteira para ela poder existir. Sabe que espetáculo que é esse? Dani deve conhecer o livro. Eu me lembro. Você chegou a ler esse livro? Sim. Então, é um livro totalmente matriarcal, sensorial, de um povo que viveu mais de 5.000 anos, e a gente fez sem ser datado, pode ser no passado, pode ser no futuro. E um espetáculo extremamente sensorial, a gente fez com 2 metros de distância os atores em cena, passando toda essa sensorialidade que tem o livro. Pois é, foi isso. Deixa eu pegar uma água aqui que eu tô falando pelos cotovelos. Eu dou muita aula, né? Então haja preparação vocal para não ficar rouca. César falou aqui, mandou um beijo pra gente aqui. Muito Sim, o Bruno foi meu aluno na Casa Laranja ano passado e fez live comigo também. Tá aqui a live dele, olha no IGTV ou na playlist do Artistas na Pandemia. Só ficar de olho no horário pra gente não passar. A gente tem mais 9 minutos para finalizar. Isso. Eu só queria dar um recado e depois a gente vai pro recado do final do Dani pra gente encerrar a live. Então, meus recados. O primeiro é que essa live vai ficar gravada no IGTV, vai para o meu canal no YouTube e vai para o meu podcast no Spotify, que está em construção. Então, você pode assistir a playlist lá, Artistas na Pandemia, nossa série inteira. Você só maratona ali, coloca na velocidade 1.75, 2.0, que vai rapidinho. Você maratona em 2 minutos e aí você vê todo mundo falando muito rápido. E é muito fácil de você assistir tudo e sacar tudo que os artistas estão fazendo nessa pandemia. Tem muita gente legal. Fiz uma curadoria muito boa. Bacana. E, segundo recado, no meio dessa pandemia, eu vi que estava todo mundo precisando de uma coisa que eu sei fazer muito bem. Dar as aulas do The Rose Method de meditação, de respiração, de treinamento de técnicas corporais, workshop de reprogramação emocional, de administração do estresse. E aí eu fiz um período free de 30 dias. O Dani até se cadastrou na minha plataforma nova, não sei se você chegou a entrar. Você só não fez nenhuma aula ainda, né, Daniel? Não fiz, mas eu vou fazer. Agora que terminou a peça, eu vou fazer. Eu mandei até um e-mail para você. Vou fazer. Tô precisando. Sei. Então, o Dani já foi até instrutor no passado. Pensa que eu não lembro disso, Dani? Quando eu estava chegando no método há 20... Olha, eu também. Trabalhei 8 anos na Unidade Moema com a Nina depois. Agora eu tenho minha própria escola que chama The Rose Method Shine, que é voltada para artistas e para todos. Todos com X no final, porque é para todos e todas e para todo mundo geral. Então, Dani, minha filhota, amou seu episódio no Fun Kids no YouTube. Abraço. Olha, sua fã, Dani. Enfim, minha plataforma tem aulas o dia inteiro, desde madrugada, às 3h30 da manhã, porque tá com fuso horário na Europa, até à noite. Então, roda o dia inteiro, um monte de aula na sequência, um monte de aula diferente, a cada 15 minutos tem uma aula diferente. Tem treininho de 15 minutos de respiração, 15 minutos de detox, tem aula de meia hora que é respiração, meditação e reprogramação emocional. Pode ser para qualquer idade, para qualquer pessoa, porque não tem nem técnica corporal essa. Só criança que acho que não rola fazer, porque é aula para adulto, né? Aí tem as aulas de 1 hora que são mais completas, que são bem legais, de meditação e movimento, que chama, que você trabalha técnicas corporais, força, flexibilidade, tem esses treinamentos específicos também. Tem só um treinamentozinho de 15 minutos de reprogramação emocional, tem um monte de coisa, então vale a pena você conhecer. Eu não consigo mais 30 dias free, mas eu consigo 14 dias para você experimentar. Entre em contato comigo em inbox, que eu coloco você lá para você experimentar 14 dias todas essas aulas,
que já te ajuda, né? 14 dias já dá para você saber se é o que você gosta. Tem planinho bem pequenininho para quem quer fazer só esses treinamentozinhos curtos, tem uns planos mais robustos para quem quer fazer tudo. Então tem opção para todos e todas aí, tá bem tranquilo, bem inclusiva essa plataforma. É isso, gente. Parabéns, Sigam Fernanda. @therosemethod.shine, o meu Insta @taisbarbeiro.shine e o do Daniel, como que é o seu mesmo? @Daniel Braga? É assim o seu? O Instagram É, é @Daniel M. Braga. M de Medeiros. @Daniel M. Braga. Sigam também o Isso. da Madame Natasha, que talvez a Ah, próxima é. capítulo volte, o Madame dia já fica Natasha. aí. Madame Natasha Underline. Isso. E, bom, meu recado já foi dado. Agora, Dani, dê o seu recado pro mundo. Mete a boca no trombone e fala o que você quiser, teus recados pessoais, profissionais e o recado do mundo, do planeta. Pá, fala tudo o que você Primeiro quiser e de a tudo, gente encerra a muito live. obrigado, Thaís, por você me convidar para essa live. Eu acho que todo mundo tem Muito que de ver nada. a sua série na Amazon, porque é uma Muito obrigada. realização Opa! maravilhoso você estar lá. Eu acho assim, ainda mais sendo um cara que já trabalhou com cinema de guerrilha, ver isso ali é um estímulo e é maravilhoso. Todo mundo conheça, e todo mundo, e eu sendo, né, geek também, né? Todo mundo conhecer um pouco de steampunk sempre é bom. Né? Sigam o Insta da série, @todovapor.oficial. Isso aí. Eu queria agradecer todo mundo que está aqui assistindo. Fico muito feliz de ter tanta gente bacana assistindo a gente, dando um pouquinho desse seu tempo de estar em casa para livrar também tudo que está aquilo enclausurado na gente, tanto do que vem de fora quanto o que a gente fica pensando aqui dentro. Tá com vocês é maravilhoso, né? A gente acabou de terminar um espetáculo que foi o Madame N. Você pode ver tudo sobre o Madame N no @Madame Natasha Underline, né? Que foi uma realização maravilhosa que eu dirigi com um projeto de produção da atriz que faz a Madame Natasha, que é a Isabel Pacheco. Né? Ela vai fazer agora um espetáculo sábado Ela tá maravilhoso. aqui, Ela tá aí. @Belita Pacheco. Segue ela também, Isso. gente. Ela vai fazer um espetáculo maravilhoso sábado. Parece loucura, mas a método da companhia dela, que é Armazém Companhia de Teatro. Não percam. Muito bom. Entra lá no Belita Pacheco, que você vai ver sobre o espetáculo. E eu queria convidar todo mundo para assistir, né? Principalmente quem tem criança em casa, a Ameaça de Natal, né? No canal Rafa e Luiz, do YouTube, que foi uma série muito bacana que a gente gravou no final do ano, né? E que eu particularmente fico muito feliz de ter participado, né? E me seguir aí no Instagram, muita coisa boa acontecendo aí no Instagram. Quem gosta de audiobook pode me ouvir no U-Book, lendo 2 livros do meu avô, Rubem Braga, né? Que estão lá Que disponíveis na legal. plataforma. Muito Isso aí, legal. que é o Quais Ai são de os Ti livros? Copacabana, Ai de Ti Copacabana e Melhores Contos Rubem Braga. Que legal. Isso. Então, dicona. Recado dado. E agora, que recado você quer dar pro mundo dessa pandemia? Tipo, uma frase final. Para as pessoas. Um recado para o mundo. Pro mundo, para as pessoas que estão aí. Eu acho que o recado que a gente pode dar agora para o mundo é empatia. A gente entender em que lugar a gente está, a gente olhar para o outro. Eu acho que a gente já passou por um momento muito forte. Já estou fazendo um outro recado maravilhoso também. Ela Mas, mandou um enfim, recado incrível, gente. ela mandou um recado muito bom também. Mas, assim, eu acho que a gente já teve e a gente é muito incentivado a gente cuidar da gente individualmente, mas eu acho que a gente agora tem que ter o olhar para o outro, né? A gente entender a nossa comunidade, entender o que a gente precisa fazer para cuidar para se cuidar e para todo mundo poder agora viver um mundo livre dessa pandemia. A gente precisa mudar. A gente precisa olhar o outro, gentileza, né? Pensar antes de escrever, de responder nas redes sociais, para a gente poder entender o que o outro está passando, né?
para a gente se entender. E é isso, né? Muito amor e acabar com qualquer coisa que queira que acabe a cultura, que acabe as pessoas ficarem nesse estado de briga entre elas, né? Então, fora tudo aquilo que precisa ir embora, né? E que venha, e que a gente consiga se solidarizar e ser empático com o outro. É isso aí, galera. Recado dado, live feita, foi lindo, adorei a presença de todos. Vocês estão super participativos aqui. Vou até que ler algumas coisas aqui, ó, gente. Vou falar aqui. Manda um abraço para Valentina, Daniel. Pediram para você mandar um abraço. Ah, um abraço, Valentina. Thaís, super empreendedora, sou mesmo. @Armazém Companhia de Teatro, para o Instagram para vocês seguirem. Tô falando porque depois isso aqui some, né, gente? E aí, né, quando eu mandei dar recado, a galera colocou assim, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, isso, né? Fora, Fica dado, né? O fora Bolsonaro que existe em mim, saúda o fora Bolsonaro que existe em você. Vou colocar aqui, mais amor, que hoje é sexta-feira santa, verdade. Amor, solidariedade, generosidade, empatia, pensamentos e atitudes com amor. É isso, galera. Então sigam o meu canal no YouTube, Thaís Barbeiro Shine. Se inscreva se você está vendo o vídeo no canal. Curte, compartilha, assina o sininho para receber atualizações. Se assistam a todo vapor. Um beijo, galera. Tchau, tchau. Obrigado, Thaís. Uhul, obrigada a você.